Podia fazer um sobre as filhas da cacofonia e os filhos da discórdia. Antes da quinta edição de Vampiro à Máscara, diversas linhagens de vampiro nos foram apresentadas, todas derivadas de alguns dos principais clãs de Vampiro à Máscara. E uma delas é as Filhas da Cacofonia, uma linhagem bem pequena e com várias origens diferentes. Bom, não é que elas tenham diversas origens diferentes, mas sim que nos foram apresentadas diversas origens diferentes para essa pequena linhagem que pode ser derivada do historiador ou dos malcavianos. Essa linhagem é notória pela dedicação que eles possuem ao talento, principalmente o canto, e eles possuem uma disciplina exclusiva que traduz essa dedicação, o Melpomene. Uma disciplina que surgiu simultaneamente com o surgimento das próprias Filhas da Cacofonia, tá? E ela faz com que, através do canto, vários efeitos sobrenaturais aconteçam. E essa disciplina recebe esse nome em homenagem à deusa grega da tragédia, Melpomene, que é filha de Zeus, e Mnemosyne, a memória. Ou seja, basicamente, as Filhas da Cacofonia são mestres em canto, na música. E tem poucos homens ali que são esquisitos pra caramba dentro dessa linhagem, que são chamados de os Filhos da Discórdia. E é claro, certamente a origem que é contada, do qual eles são derivados do historiador, é justamente por conta dessa fascinação que eles mesmos possuem pela arte e toda essa dedicação pela música. No entanto, aqueles que sofreram com os poderes de Melpomene, eles sabem que aquela coisa toda do canto e da fala que eles utilizam para a utilização da disciplina perturba muito a mente do alvo do usuário de Melpomene. Por isso, muita gente vai acreditar que eles são provenientes do clã malcaviano. Fora que eles também possuem uma tal de música interna que fala com eles, que pode ser considerada ali algo como uma alucinação, o que faz com que a gente acredite ainda mais que essa linhagem possa ter vindo dos malcavianos. Eles são uma linhagem bem moderna, mas fontes aí vão colocar que eles surgiram na Idade das Trevas. No caso, essas fontes são alguns contos, tá? Mas principalmente um em específico. Lembrando aí que a chamada Idade das Trevas, ela vai desde o século IX, com as invasões vikings, até ali mais ou menos o século XVI. E de acordo com a lenda que surge nessa Idade das Trevas, uma toreador estava ali sentada numa noite cantando, onde naquele momento ela vai escutar um outro canto bastante superior ao dela, muito mais bonito, que vai deixar ela com uma inveja gigantesca, vindo de uma colina. Ela vai então procurar raivosa a fonte daquele canto, a fim de destruir quem é que está cantando. Afinal de contas, a toreadora naquele momento, estava se sentindo totalmente humilhada, né? Mas o tempo passou, a procura não deu em nada e ela acabou ficando meio que entristecida pelo fato de que... Entristecida não, envergonhada pelo fato de que estava procurando aquela voz para destruí-la. Era uma voz tão bela, tão bonita. Ela mesma cantava maravilhosamente bem, mas aquela voz era algo superior. Então ela queria, na verdade, a partir daquele momento em que ela se sentiu envergonhada, encontrar de fato o dono daquela voz, ou a dona daquela voz, já que era uma voz feminina, e estudar música com a dona daquela voz. E quando finalmente encontrou a dona da voz, descobriu se tratar de uma fada. Uma fada, aqui no mundo das trevas, nós vamos chamar de changeling, um ser que surgiu no sonhar, um plano onde todas as coisas podem ser encontradas. Um reino mítico e primordial onde todas as emoções são guardadas, onde todos os sons, aromas e cores se encontram e se intensificam. E quando a toreadora encontrou essa senhora das fadas a convidou para entrar no seu reino feérico. O destino da cantora é desconhecido, mas muitos historiadores afirmam que em determinadas noites eles conseguem escutar, embaixo da terra, duas vozes cantando em unissono as mais belas canções.
E essa toreador acabaria por vir a se transformar na musa que inspiraria outros toreadores a se reunirem e formarem a linhagem dos filhos da cacofonia, as filhas da cacofonia. Mas outra história narra que as filhas da cacofonia muito provavelmente surgiram por conta de um malcaviano de quinta geração, um malcaviano que era chamado de O Maestro. E esse O Maestro, em um momento de inspiração divina, ou de repente meramente loucura, ele pegou o sangue de um toreador de quinta geração também, né? Mesclou com o seu e foi abraçar 3 vozes das quais ele achava que era de um talento tão grande que precisavam ser preservadas para todo o sempre. Então o maestro ele preparou uma receita mágica com esse sangue de toreador de quinta geração, misturou com o seu próprio e abraçou aqueles que seriam as 2 primeiras filhas da cacofonia e o primeiro filho da discórdia. 2 adolescentes gêmeas, Alessandra e Benedetta, e Columbano, o irmão mais novo dessas gêmeas. As gêmeas possuíam apenas 14 anos, mas possuíam uma voz encantadora e sedutora. E Columbano, seu irmão mais novo, com apenas 12 anos, era um tenor incrível. E os 3, a partir do seu abraço, se tornaram o trio Donatello, mais tarde conhecido apenas como a Trindade. E o trio seria a base daquilo que viria a ser as filhas da cacofonia. Eles viviam para a prática e para a perfeição musical, tudo sobre a batuta de seu mestre, o malcaviano maestro. E a ideia do maestro em combinar o seu sangue com o sangue de um toreador de quinta geração é para que, durante o abraço, a mácula dos malcavianos e a loucura não afetasse os 3 jovens durante o abraço. A partir daí, começaram novos abraços a acontecer, e normalmente apenas 6 integrantes por século eram incorporados às filhas da cacofonia, tá? Depois de uma análise muito grande para saber se o talento daquela pessoa realmente deveria ser preservado para a eternidade. E nenhum outro clã mostrava tanta dedicação, ternura e amor para o processo do abraço. O candidato à filha da cacofonia tinha que fazer uma apresentação ao maestro e à Trindade. E depois, durante o abraço teria do senhor daquele que seria o vampiro que transformaria esses mortais em vampiros, e o sangue seria misturado com o da Trindade e do maestro. E todos os anos eles se reuniam então em Viena, na Itália, para poderem discutir assuntos internos do clã e fazer um concerto musical, celebrar a música. Mas outras fontes vão dizer que as filhas da cacofonia, na verdade, são originárias da verdadeira mão negra, a Taumarherá, uma seita vampírica que adora os Aralu, seres que estão dormindo na cidade fantasma de Enoch, no mundo dos mortos, do qual alguns membros da Taumarherá acreditam serem antediluvianos e estarem ali fazendo o serviço que eles querem que seja feito. E então, eles reuniram um grupo de toreador, deram sob a tutela de um alcaviano muito antigo, para que eles fossem treinados para se infiltrar na Camarilla, a maior seita de vampiros existente. Porém, eles não adquiriram o resultado esperado que a Taumarherá queria, e aí a Taumarherá resolveu destruí-los, mas acabaram entrando num acordo, onde as filhas da cacofonia podiam esconder o motivo pelos quais eles estavam ali dentro da Camarilla e esconder a verdadeira face dos seus mestres, e eles poderiam sair livres aí. E sim, temos uma outra história que dita de uma organização para assuntos sobrenaturais criadas por um malcaviano. Esse malcaviano, em um experimento, queria saber se a natureza das disciplinas, a afinidade com as disciplinas e as fraquezas dos clãs, eles eram ligados a alguma natureza psicológica. Porém, os experimentos do cara deixaram todas as suas cobaias extremamente loucas, e uma das cobaias era uma toreador. E essa toreador descobriu que poderia amenizar a dor que ela mesma sentia, compartilhando essa dor através da música, cantando. E então ela cantou e se tornou a primeira filha da cacofonia. Mas e aí, dentre todas essas histórias contadas, qual a que você acredita ser a verdadeira origem das filhas da cacofonia?